Oi, gente. O general Freire Gomes diz que Bolsonaro lhe apresentou a minuta do golpe e que ele foi contra o golpe de Estado. Entregou o Bolsonaro. Estamos falando de um general, de um militar, que teve acesso à minuta do golpe e está dizendo com português claro que foi Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que lhe apresentou a minuta e que ele foi contra. Bem, é mais uma poderosa evidência que implica agora diretamente o Bolsonaro e torna a prisão do Bolsonaro uma exigência constitucional, uma exigência da República. Porque foi uma pessoa que ameaçou a democracia, né, que conspirou contra a democracia, e as evidências apontam isso, as provas apontam isso de sobremaneira, de uma verdadeira enxurrada de provas. Tem a delação premiada do Mauro Cid, em que o Mauro Cid diz que Bolsonaro se reuniu com 3 comandantes das Forças Armadas para realizar o golpe. Tem o GLO do golpe no celular do Mauro Cid. Tem o documento, a minuta do golpe na casa do Anderson Torres, ex-ministro do Bolsonaro. Tem todos os discursos do Bolsonaro de natureza golpista e praticamente confessando, né? E temos agora o militar, o ex-comandante do Exército, que detalhou diretamente para a Polícia Federal a participação de Jair Bolsonaro, do então ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, na cadeia do comando do golpe. Sim, ele não entrega só o Bolsonaro, não. Ele entrega também o general da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, né? Considerado pelos militares o tiro de misericórdia em Jair Bolsonaro, o depoimento do ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, à Polícia Federal, implica diretamente o ex-presidente na elaboração da minuta golpista e na articulação do plano para impedir que Lula voltasse ao Planalto após vencer as eleições em outubro de 2022. É bom lembrar que o Bolsonaro tenta se defender no discurso dele, dizendo que estava usando a Constituição, o artigo 142. Só que, na minuta do golpe, tinha coisas como prender o Alexandre de Moraes, prender ministros do Supremo, manter de forma indeterminada, por tempo indeterminado, o Bolsonaro no poder. A Constituição não permite isso. Essa interpretação do artigo 142 é um delírio mentiroso do Bolsonaro, que não garante a ele poderes nem prerrogativas de conspirar para realizar isso, para prender ministro do Supremo. Ele não tem esse poder. Mas, enfim, no depoimento de quase 8 horas, realizado na sexta-feira, Freire Gomes afirmou que foi o próprio Bolsonaro, juntamente com o então ministro da Defesa, quem lhe apresentou 2 versões da minuta golpista. A declaração de Freire Gomes coincide com a delação do tenente-coronel, né, Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, que teria dito à Polícia Federal que ele recebeu o então assessor especial da presidência, Felipe Martins, a primeira versão, que previa a prisão dos ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, e do Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ou seja, um documento que prevê a prisão de membros do Supremo e o presidente do Senado, né, que é o presidente do Congresso, né, é um documento golpista. É um documento que mostra um plano para acabar com a democracia no Brasil. E é bom deixar claro que se eles tivessem sido bem-sucedidos e o golpe tivesse acontecido, esse canal estaria fechado. Outros canais de esquerda estariam fechados. Muita gente teria sido presa. Vocês acham que TV 247, Meteoro Brasil, a gente aqui na Nova Máquina do Tempo, a gente ia poder continuar fazendo crítica e denunciando o golpe? Não. Né? E eles iam estabelecer um regime militar, iam perseguir os opositores políticos deles. Mas enfim, Bolsonaro teria enxugado o documento, que em sua segunda versão previa apenas a prisão de Moraes, seu principal desafeto. Freire Gomes ainda relatou que obedecia a ordem direta de Jair Bolsonaro para que não desmontasse os acampamentos golpistas em frente aos quartéis, especialmente em Brasília. Ou seja, ele diz aqui uma outra coisa importante, que aqueles acampamentos que estavam implorando para os militares, né, aquelas pessoas que estavam lá pedindo, por favor, militares, realizem o golpe, foi o Bolsonaro que orientou ele a não desmontar, a não agir em relação àquilo dali. Mas enfim,
No entanto, teria reiterado desde o princípio que se opôs ao golpe, o que fez com que virasse alvo do também general da reserva e candidato a vice, general Walter Braga Neto. A oposição ao golpe também partiu do ex-comandante da Aeronáutica, Carlos Batista Júnior, que confirmou a versão em depoimento no dia 23 de janeiro à Polícia Federal. Batista Júnior também virou alvo dos ataques e de memes de Braga Neto. Ou seja, gente, tiveram militares que ficaram contra o golpe, que não embarcaram na narrativa golpista, no desejo golpista, no plano golpista, e foram perseguidos pelos bolsonaristas. Tanto militares bolsonaristas, quanto pelo bolsonarismo em geral. Segundo os investigadores, tanto o depoimento de Freire Gomes quanto o de Batista Júnior foram consistentes e reveladores e teriam preenchido lacunas da delação do Mauro Cid. Claro, porque o Mauro Cid, embora o Mauro Cid tenha entregue muito material, o celular tenha sido investigado e tal, e ele não se viu, ele fez isso para salvar a própria pele e acabou entregando um monte de coisa, o Mauro Cid não estava em todas as reuniões, o Mauro Cid não viu tudo. Então, esses depoimentos ajudaram, né? O depoimento implica diretamente Bolsonaro como líder da organização criminosa golpista. Segundo Freire Gomes, por exemplo, foi do ex-presidente a iniciativa de convocar o general Estevão Teófilo, comandante do COTER, para mobilizar as forças especiais do Exército, os chamados Kids Pretos. Os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica também confirmaram ao menos 2 reuniões da cúpula das Forças Armadas com o então ministro da Defesa para tratar do golpe. Apenas o comandante da Marinha teria aderido prontamente ao chamamento de Paulo Sérgio Nogueira. Isso a gente já falou em vídeos anteriores e isso está na delação do Mauro Cid. Ou seja, o comandante da Marinha, esse cara aqui, né, o almirante Almir Garnier, né, foi quem aderiu. Esse queria o golpe. Os outros comandantes do Exército e da Aeronáutica foram contra. E outros generais também, nós estamos descobrindo, foram contra, né? Um dos encontros após a derrota das eleições foi convocado pelo próprio Bolsonaro, que incumbiu o ministro da Defesa de liderar a cadeia de comando das Forças Armadas para o golpe, mas acabou fracassando. O que é que eu tenho a finalizar sobre isso? A prisão do Bolsonaro agora é uma questão de honra da democracia brasileira. Não é? É uma questão que é uma necessidade. Ele tem que ser indiciado, tem que ter uma prisão preventiva, porque as provas já são suficientes, né, para isso. Inclusive tem que tomar cuidado para ele não fugir do Brasil. Já tomaram o passaporte dele, mas a gente sabe que esse pessoal pode ter meios para viajar sem passaporte, né? Enfim, por causa dos contatos, né? Muito dinheiro de grandes empresários. Então a polícia tem que estar atenta a isso. Mas me parece que pelas evidências já passou da hora, né? Já passou da hora do indiciamento ser formal e de se encaminhar para a prisão de todos os golpistas, não apenas do Bolsonaro, né? E que bom que alguns militares estão não só se posicionando contra o golpe, mas estão dizendo tudo para a Polícia Federal. Ainda bem. Eu sou André Teixeira Jacobina, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e se você gosta do que a gente faz, se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, quem sabe faz um dos nossos cursos. Um abração e até o próximo vídeo.